A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos na nossa lição número 10 da Escola Bíblica Dominical para os Adultos. Agradeço a Deus por estar aqui, a todos os envolvidos no trabalho. Nossa lição número 10, irmãos, é a vitória do povo de Deus. Toda a lição aí lembrando, né, com base na história de Esther, tá bom? Vou ler os textos iniciais da lição. Texto áureo. Se encontra em Esther, capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Então, pedindo livramento aí da sua vida e da vida do seu povo ao rei Assuero, Esther. Verdade aplicada. A sabedoria divina é imprescindível na vida diária do cristão. Objetivos da lição: entender que Deus sempre protege seus servos, aprender que o auxílio de Deus chega na hora certa e confirmar o zelo de Deus por seus filhos. Textos de referência: Esther 7, versículo 4, 5, 6 e 10. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Essa passagem aí de Esther 7 é o nosso texto de referência de hoje. E eu vou ler aqui, irmãos, o texto de introdução e depois os subtópicos aí da nossa lição. Lembrando, irmãos, que sempre tem aí a nossa leitura complementar, que ao longo da semana a revista nos dá alguns versículos bíblicos, né? Que estão relacionados à lição, tá bom? Então um bom exercício aí durante a semana também lermos os versículos que a própria revista nos sugere, que são os textos, as leituras complementares. Também tem os hinos, né? Lembrando aí o motivo de oração, ó, motivo de oração. Ore para que o Senhor nos dê sabedoria perante os nossos adversários. E hoje a gente vai ver o exemplo de Esther, da sua sabedoria. Então, introdução. Veremos nessa lição a importância de Esther ter posto a sua confiança apenas no Senhor dos Senhores. Sua história é tão marcante e de uma contribuição inestimável às igrejas de hoje. Tá bom? Então, tópico número 1. Deus nos garante a vitória. Eu vou ler um trecho desse tópico. Número 1. Deus nos garante a vitória. O Senhor tem conhecimento de todos os planos para lhes destruir, e por isso faz todas as coisas para preservar a nossa vida, inclusive quando tudo parece impossível aos olhos humanos. E eu vou destacar aqui essa última frase, né? Essas últimas palavras. Quando tudo, então Deus ele nos preserva mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Relacionando essa fala ao texto de Esther, a gente vê o seguinte: no livro de Esther, como muitos irmãos sabem, já foi mencionado aqui algumas vezes, não se tematiza o nome de Deus. O nome de Deus em nenhum momento ele é falado na história de Esther, correto? Então nós vemos que a partir de certo momento da história, esse agir invisível aos olhos humanos, ele começa a aparecer. Ele começa a ser descrito, narrado na história. E de fato, o que acontece ali, a ação de Deus, ela é invisível. Principalmente no capítulo 6, quando o rei Assuero ele perde o seu sono. Ali ele já havia tido um banquete com Esther. É verdade. Então a operação de Deus para o livramento do seu povo já se havia iniciado. Mas Deus começa a tocar no coração do rei. E ele começa, no meio da madrugada ele acorda e pede
pelos registros, começa a ler os registros dos feitos recentes, acontecimentos que se fizeram nos últimos tempos no seu reino, e aí ele descobre que Mardoqueu fez um grande ato em prol da sua vida, mas não foi devidamente recompensado. Então ali a gente vê o agir de Deus, que é invisível. Essa ação de Deus para que o impossível aconteça, ela muitas vezes vai ser invisível aos nossos olhos. Às vezes Deus vai mexer no coração de alguém importante para que a vitória venha, mas como nós vamos ver isso? Outro exemplo a gente pode encontrar, rapidamente falando, Gideão, quando estava pronto, prestes a se defrontar com os ismaelitas, ele estava com um certo medo. Mas aí Deus mostrou para ele que ele estava tocando no coração dos seus adversários, para que eles ficassem amedrontados e aí com grande temor mesmo, para que Gideão vencesse a batalha, né? Através desse grande temor aí dos adversários, uma aflição extrema, exagerada, foi a condição aí para que Gideão vencesse, né? Até porque ele venceu de uma forma realmente diferente, não foi uma batalha normal. Ele já encontrou os adversários correndo em fuga. Então, olha só, ele estava com medo de se defrontar com os inimigos e quando chegou realmente na hora de matar os inimigos já estavam correndo, todos em fuga. Então, Deus ele prepara o terreno. E muitas vezes em uma ação que nós não vamos enxergar. Só quero enfatizar esse ponto, mas esse nosso tópico agora, os subtópicos, vão estar relacionados a isso, a garantia da nossa vitória por meio de Deus, tá bom? Então, 1.1, confiar ou duvidar. Nesse subtópico, o autor ele vai colocar esse ou justamente para enfatizar que às vezes a confiança e a dúvida, ela é uma escolha. Olha só que interessante, às vezes você vai ter que escolher entre um e outro. E muitas vezes quem duvida, quem fica com medo, parece que não é uma escolha, mas no fundo é. É isso que esse autor vai colocar. E eu destaco o seguinte trecho: devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele está fazendo alusão aqui ao texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Eu, por minha vez, eu vou relacionar esse texto também ao texto de Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Esse texto de Filipenses, certa vez um pregador chamado Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, ele é muito famoso, ele disse o seguinte, ele relacionou esse trecho ao verso, a frase imediatamente anterior do versículo 5. Pois perto está o Senhor. O que ele quis dizer com isso? Né? O que ele fala também, né, a seguir? Ele diz o seguinte: é fundamental para que nós não tenhamos ansiedade, nós mantermos em vista que o Senhor está próximo de voltar. Ou seja, a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo ela deve ser mantida bem pertinho do nosso coração, sempre, porque fazendo isso nós temos mais noção de que a nossa vida é transitória. E se Cristo, que é o bem maior, está prestes a voltar, os bens menores, que são os bens terrenos, as coisas, os projetos que genuinamente Deus colocou nos nossos corações, eles também estão garantidos. Ou seja, se você exerce a esperança, você sabe que Cristo ele está vindo para você. E se Cristo está vindo para você, e se você tem isso, essa fé, então você também pode crer, Deus também te permite crer que você terá vitória sobre as coisas terrenas e que essa vida é transitória. Então, quando você tem mais esse entendimento, a transitoriedade da vida terrena, isso faz com que você seja menos ansioso, porque o peso do mundo ele se esvai, ele diminui. Então isso é muito interessante, essa relação, né, entre a vinda de Cristo e a ansiedade. Uma relação que o Spurgeon faz e eu aproveito essa lição para apontar essa relação para os irmãos, tá bom? Agora 1.2. Chegou a hora de Deus intervir na história. Então aqui, né, eu vou ler o trecho do subtópico. A Bíblia nos conta que em meio aos comes e bebes, não é esse trecho que eu vou ler. Eu vou ler agora um trecho do comentário desse subtópico, tá bom?
comentário da revista do professor diz assim: às vezes, Deus permite certas situações em nossa vida para que a glória dele venha a ser revelada. E agora, atenção nesse ponto. Como aconteceu na vida de Esther, Moisés, José, Davi, etc., assim também é conosco. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Assim como foi com esses grandes exemplos, também será conosco. É interessante pontuar essa relação. O quanto que às vezes nós, no nosso coração, realmente consideramos que a nossa vida enquanto uma história, ela tem uma relação íntima com a história dos exemplos bíblicos. Por isso que é muito bom a leitura dos exemplos bíblicos, tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento, né, que são os exemplos aqui citados, do Velho Testamento, porque nessa leitura, desde que você consigamos ler com interesse realmente, né, a maneira como nós lemos também é muito importante, à medida que nós lemos, o Espírito Santo ele vai, pelo próprio caráter da Escritura, ele vai nos transmitindo algo delas e vai fazendo e faz com que essa relação entre uma história bíblica e a nossa própria história, ela seja uma relação que tenha uma certa semelhança de fato. Ou seja, eu vou ler um trecho de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, destacando a consolação e a força da palavra, da Escritura, que nos é transmitida na leitura, na sua leitura, tá bom? Então, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Oh, peraí que eu perdi. Romanos. Ó, diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então você vê que é um belo verso, né, que vai nos instigar aí a ler, nos incentivar a lermos as Escrituras para consolação, paciência e para ganharmos esperança. Porque se a vida é uma história, então pela palavra de Deus nós vamos também adquirindo consciência de que a nossa própria história terá uma boa conclusão, porque toda história ela corre para uma conclusão, certo? Então a Bíblia, a leitura da Bíblia, dos exemplos bíblicos, das histórias bíblicas, fortalece essa consciência em nós de que a nossa própria história terá uma boa conclusão pelo poder de Deus, assim como a gente vê isso nessas histórias. 1.3. Agora o nosso subtópico fala Esther delata Amã. 1.3. Eu vou ler o seguinte trecho. A gente vê que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Seguramente a rainha Esther sabia a seriedade de escolher com cuidado o tempo para falar. Ela foi muito paciente, aguardando a ocasião adequada para denunciar seu opressor e todo o seu plano perverso. Então a gente pode questionar aqui o seguinte: por que é que Esther ela fez 2 banquetes e não só um? E não falou, não denunciou Amã logo no primeiro banquete? Por quê? A gente pode se perguntar isso. É uma questão legítima, interessante, inclusive. E a gente vê que a ocasião do banquete, especialmente quando se fala de uma mulher, a presença de uma mulher nela, nós falamos também de uma ocasião estimulante, encantadora. Essa é a palavra correta. Por exemplo, no Novo Testamento nós podemos encontrar, tanto em Mateus 14 quanto em Marcos 6, que há uma ocasião de um banquete onde fala de uma mulher que pede algo ao rei, e inclusive o rei usa uma expressão, esse provérbio, né, esse ditado, ó, peça-me o que você quiser, porque até metade do meu reino eu te darei. Existe, por exemplo, quando, então eu estou falando do rei Herodes, né, quando a filha de Herodias, né, ela dançou então num banquete, na ocasião de um banquete, e depois que ela dançou, Herodes então falou assim: olha, pede o que você quiser porque eu vou te dar.
E aí a filha então recorreu à mãe, ó mãe, o que eu peço? E a mãe falou assim, peça a cabeça de João Batista. E o que foi que aconteceu? Ele pediu, os irmãos conhecem a história, e ela pediu isso porque ela tinha um conflito com João Batista, porque João Batista denunciava, né, essa situação de casamento entre Herodes e Herodias, porque não era permitido, porque a mulher, né, no caso aí, Herodes, ele tomou a mulher de seu próprio irmão, o que era algo condenável segundo a lei judaica, a lei dos hebreus. Em Levíticos capítulo 18, versículo 16, vai condenar esse ato. Então, João Batista ele denunciava esse ato de Herodes, né? Mas Herodes não queria matá-lo, mas a mulher dele sim. E aí ela faz isso, né? Essa artimanha aí. Mas a gente vê então que há uma ocasião, eu só quero fazer a relação, né, com a nossa história de Esther. Há uma ocasião de um banquete, onde há a presença significativa de uma mulher bela, e no caso aqui, nesse banquete de Novo Testamento, ela dança, né? E Esther não fala nada que ela dança. Mas o rei, ele está estimulado, ele está encantado com a mulher. E é o que acontece de fato na história de Esther. Então há um banquete, uma ocasião de alegria, festividade, o banquete do vinho, né? Então uma ocasião muito alegre e festiva, mas ali também a mulher também está bem enfeitada, está bem, ela está preparada para aquela ocasião, certo? Então, em uma ocasião de intimidade, de comunhão, né? Se bem que ela chamou a Amã também, mas né, no primeiro momento só para estar ali a presença daquele que seria denunciado. Mas enfim, então a gente vê que o rei todo encantado por Esther, porque ele era extremamente encantado por Esther, isso a gente sabe também. E aí sim, ele já fica então estimulado e ele pede, inclusive no primeiro banquete, olha, me pede o que você quiser e eu te darei. Mas a Esther, o que ela faz? Ela aumenta ainda mais o grau de encanto do rei. Então, logo no dia seguinte, ocorre um novo banquete e aí de novo o rei novamente fica encantado, né, com toda a ocasião e com Esther principalmente. E aí ele fica de tal modo encantado com ela e aí não tem mais para onde fugir. Tudo que for contrário a essa mulher naquele momento será extremamente algo repulsivo, aversivo ao rei. Então a gente vê que houve um trabalho psicológico aí por parte de Esther, sabedoria. Deus lhe deu estratégia. Então, para tudo há um tempo certo. Se ela fosse movida pela sua ansiedade, talvez ela falasse antes, no primeiro banquete, mas nós vemos que ela estava ali dirigida por Deus, né? Quando nós estamos dirigidos por Deus, a atitude ela vai no modo correto, no tempo correto, no conteúdo correto. Então é interessante isso, né? Como que ela conseguiu preparar esse clima. Isso mostra a sabedoria divina, né, que a guiou naquele momento. Esse foi o nosso tópico 1.3 e agora, irmãos, eu vou para o 2, que está intitulado assim: Quando tudo parece perdido, não está. Né? Eu vou ler a seguinte frase: Não devemos contemplar a nossa luta através dos olhos humanos. Deus nem sempre trabalha de uma forma convencional. Ele trabalha através do sobrenatural. Ele opera na vida dos seus filhos, revelando que o verdadeiro sentido da vida é depositar sua confiança nele. Bom, aqui eu quero apontar o seguinte: às vezes nós temos uma certa dificuldade de depositar uma confiança em Deus. E isso se deve também porque a nossa mente, no seu modo, vamos dizer assim, natural de entender o mundo, né, no padrão natural de pensar o mundo, ela funciona muito sob uma lógica de troca. Tanto que a salvação de Jesus Cristo, ela está absolutamente fora dessa lógica. Porque se nós fôssemos basear numa lógica de troca, jamais nós poderíamos aceitar a salvação de Cristo. Nós não poderíamos aceitar a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque nós recebemos um bem muito maior do que nós podemos recompensar. Então está absolutamente fora. A graça, por excelência, está fora da lógica de troca. E muitas vezes esse é um empecilho, ou seja, no fundo, muitas vezes nós temos dificuldade de vencer essa lógica para que nós realmente confiemos em Deus. A dificuldade de confiar em Deus muitas vezes está atrelada a essa dificuldade de aceitar a graça de Deus, de se apropriar da graça de Deus. Quando nós nos apropriamos da graça de Deus, confiar em Deus
fica muito mais fácil. É uma barreira a menos para que você confie em Deus, deposite realmente toda a sua esperança nele. Bom, esse é o tópico 2, então todas as lições aqui, todos os subtópicos, eles estão relacionados a isso, a, essa, a esse contraste, né, do modo de operar de Deus, que aí desfaz o modo convencional de pensar, certo? Então, eu vou partir agora então para o 2.1. Em Deus, o impossível acontece. Ó, eu vou ler o seguinte trecho. Aprendemos que ninguém está livre de passar por dificuldades, mas aquele que volta os seus olhos para o Senhor tem a vantagem de ter a presença do Pai ao seu lado ininterruptamente. Então, eu vou chamar atenção para essa expressão voltar os olhos para o Senhor. Nós vemos que Esther, ela fez isso, de fato, né? Mas em certo momento da história, ela ainda estava um pouquinho perdida na perspectiva das coisas. Ela não conseguia ter uma correta visão das coisas. E aí a gente vê que o Mardoqueu, como papel de pai, como papel de tutor, como papel de orientador, ele coloca, ele dá um toque, ele faz uma provocação até, no bom sentido, a Esther. Uma provocação reflexiva, eu digo. Eu vou ler aqui rapidamente, né, naquele momento então que é decretada a lei para que matar os judeus, né? E aí o povo se entristece, Mardoqueu se entristece, e ele pede para Esther intervir, e aí Esther fala, se eu me aproximar do rei, pode ser que eu morra, pode ser que ele me mate, porque existe essa lei na qual alguém se aproximar do rei no pátio interior, ele, sem ser chamado pelo rei, ele pode receber a sentença de morte, a não ser que o rei tenha misericórdia, estendendo o seu cetro de ouro. Mas pode ser que eu morra se eu fizer isso. Aí, nesse momento que Esther fala isso, e fazem saber isso, e fazem Mardoqueu saber isso, ele responde o seguinte, ele mandou que respondessem a ela o seguinte, não imagines no seu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal momento como este chegaste a esse reino? Quem sabe? A gente já leu esse trecho algumas vezes aqui, não só eu, mas os outros professores, né? Esse texto, esse trecho. E essa reflexão, inclusive, né, que Mardoqueu coloca para ela. Mas o que a gente vê aqui? Que Mardoqueu está colocando as coisas na real perspectiva para Esther. Esther, tudo está governado por um plano de Deus. Então virá o livramento. A questão é por onde. Isso é pôr as coisas em perspectiva. Vamos começar do maior até o menor. Em primeiro lugar está Deus governando todas as coisas. Então, existe aí um plano de Deus, que pode variar. Mas a gente não sabe por onde, mas sabe que ele agirá. Então, esse é o versículo. Eu li o versículo 13 e o 14. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Para onde os nossos olhos estão voltados, né? Essa é o que eles estão chamando a atenção. Tópico 2.2. Intitulado Soberano para condenar e absolver. Eu vou ler inteiro esse trecho. Deus é soberano, ele tem autoridade absoluta sobre a raça humana e sua história. Se ele é todo-poderoso, então não pode haver ninguém com poder em si mesmo para frustrar o seu poder. Ele é Deus, ele é Deus e havia chegado a hora dele mostrar novamente o seu poder ao seu povo. E isto veio sobre a condenação do inimigo Amã. Então há um contraste aqui entre Deus como detentor da autoridade suprema versus um homem que põe uma autoridade em si mesmo. Porque Amã, apesar de ele respeitar a hierarquia e ter o rei como maior, como seu superior, ele colocava muito a sua alegria no seu destaque, na sua posição, na sua elevação. Então a gente vê que aqui ele representa, ele está ligado, ele está colocando, ele exibe um traço extremo decorrente do pecado original, né? Relacionado diretamente ao pecado original, porque no pecado original o homem e a mulher eles queriam ser deuses, eles queriam ser Deus, eles queriam ser autônomos,
superiores de si mesmos, não ter um outro superior. Aqui, Amã, como eu coloquei, ele tinha um superior, o rei, ele não questionava isso, mas ele colocava na sua própria imagem essa superioridade e se pautava nisso. O pastor Eduardo, na lição anterior, ele colocou que Amã, ele se entendia como autossustentável. E é isso justamente o que não somos e o que estava em jogo, né? O que estava em jogo no pecado original, no jardim do Éden, né? O homem queria ser autossustentável. E aqui existe um claro contraste entre essas duas posturas, aquele que põe a esperança em Deus e que se humilha perante o Senhor. Então nós temos que nos humilhar constantemente perante Deus, nesse sentido também, e exercer a nossa dependência de Deus, que lá atrás na nossa lição, no nosso subtópico no começo, falava de lançar sobre Deus nossa ansiedade. Isso também é um modo de nós exercermos a nossa dependência de Deus. A dependência de Deus é algo a ser exercido ou exercitado. Porque muitas vezes nós vamos querer estar no controle. Isso é algo do coração humano. Começou no jardim do Éden, numa atitude, numa decisão. Mas a partir dali, torna-se uma tendência constitutiva do homem, do próprio ser, da natureza humana. Bom, mas é interessante, né, que Amã, ele representa então esse traço do pecado original, tão diretamente relacionado, né, ao pecado original. Certo? Então agora a gente vai para o 2.3. Deus quebra a presunção do homem, que está relacionado a isso também. Eu vou ler o seguinte trecho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o 2.3, né? Isso, é o 2.3. 2.3, seguinte trecho. Neste desfecho final do conflito entre Esther e Amã, notamos que aqueles que fazem a vontade de Deus e obedecem às suas ordens são exaltados. Entretanto, aqueles que procuram agir de modo perverso são abatidos para sempre. Aquele então que tem um real e genuíno reconhecimento da sua dependência de Deus, da sua inferioridade infinita perante Deus, aqueles que exercem continuamente sua dependência de Deus, que se humilham perante Deus, esses serão exaltados. Esses terão aí vamos dizer assim, um final feliz, um bom desfecho, como a gente colocou aqui na lição. Ou uma boa conclusão de sua história, como a gente falou lá atrás. Então a gente vê que muitas vezes Deus permite que por um tempo o presunçoso ele acredite que tem algum motivo para ser presunçoso. Assim como Amã, ele até acreditou que ele podia ser presunçoso. Deus permitiu porque ali ele já tinha escolhido esse caminho, obviamente, né, Amã. Né? Então ele já estava se guiando pelo seu coração, pela sua presunção. E aí Deus permitiu por um tempo que ele ficasse lá exaltado. Mas aí a gente vê que Deus gera uma reviravolta na história. E aí a gente pode dizer que Deus é um Deus de reviravoltas, é um Deus de viradas, né? Existe aquela expressão famosa, plot twist, que é justamente isso, reviravolta da história, de uma trama. Então, Deus ele faz isso. Vemos aí também nas orações, em cânticos de duas mulheres, né, a ênfase nessa característica de Deus de fazer reviravolta na história. Eu vou ler primeiro aqui em Lucas, onde Maria, né, depois aí de se confirmar que realmente ela teria o seu filho Jesus, que seria o seu filho, ela canta, né, em gratidão a Deus. Não vou ler todo o seu cântico, só vou ler esse trechinho do Lucas capítulo 1, do versículo 51 ao 53. Com o seu braço, ela falando já, né, o seu cântico, com o seu braço, né, Deus agiu valorosamente. E agora esse jogo de reviravolta, né? O mais alto vai para o mais baixo e o baixo, aquele que estava embaixo, vai para o alto. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. E Ana, mulher, né, mãe de Samuel, que teve Samuel, que foi uma grande dificuldade para ela ter Samuel, né, acabou sendo aí o profeta Samuel.
ela também, quando teve Samuel, ela fez um cântico de gratidão a Deus. E aí eu vou ler um grande trecho aí do seu cântico, não inteiramente, que ele é muito bonito na sua inteireza, mas eu só quero elevar esse jogo aí de contraste, né? Aquele que está exaltado foi abatido e aquele que está abatido foi exaltado. Então eu vou ler aqui do 1 Samuel, capítulo 2, do 3 ao 8. Não multipliqueis palavras de altivez. E aí o jogo de contraste aqui no discurso dela é ainda mais forte. Nem saiam coisas arrogantes de vossa boca. Porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque os do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Um cântico profundo aí de Ana, e justamente enfatizando esse jogo que eu falei para vocês. E a história de Esther, ele mostra isso de uma maneira exemplar, né? Como Mardoqueu aí não tinha um papel de destaque, mas ele foi extremamente exaltado e Amã, em contraste, foi extremamente abatido. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, como já dizia o Salomão. E a nossa história é assim também. Quando eu falo assim que essa lição está falando de exaltar e abater, eu não sei o que você, irmão, irmã, está passando, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa, que Deus é um Deus de reviravolta. Às vezes existe um campo, uma área da sua vida, onde você tem tido, por muito tempo, uma esterilidade, um vazio, mas Deus permitiu isso, para que um dia fosse conhecida também a reviravolta que apenas Ele pode fazer sobre a sua vida. Amém? Então esse é o 2.3. E agora eu vou para o 3. Encerrando aqui o 2. O 3 é intitulado assim: Deus tem seus propósitos. O primeiro trecho. Então, citando aquela fala de Mardoqueu para Esther, naquele trecho que eu mesmo já li há um tempo atrás, há pouco aqui, no capítulo 4. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Fecha aspas. Essas palavras de Mardoqueu mexeram com o ego de Esther, que através dessa palavra demonstrou uma grande fé em Deus. Então, o importante aqui a gente vê logo no título de ter o senso de propósito, a importância de ter um senso de propósito, de viver a sua vida com um senso de propósito. O homem, ele mesmo é um ser movido por propósitos. Esse é o ser humano, um ser movido por finalidades maiores, elevadas, por projetos. Nós somos movidos por projetos, por propósitos. Nós somos movidos pela esperança da vida eterna. É um propósito maior do que esse. Mas é isso que define o homem, ou uma característica essencial do homem. Ele é movido por propósitos. Mas o quanto que nós conseguimos enxergar propósitos na nossa circunstância atual? Porque esse era o desafio de Esther. Não, ela tinha conhecimento da história do seu povo, ela cria em Deus, mas o desafio é você identificar o propósito da sua circunstância, como ela se apresenta no seu presente, na sua especificidade, né? Esse é o desafio. Como isso está, e lógico, isso está ligado sempre àquele propósito que está presente em todas as suas circunstâncias, que é a eternidade com Deus. Mas como? Será que o seu olhar, ele tem sido um olhar que tenha conseguido entender que o seu momento, da sua aflição, do seu desafio, da sua dificuldade, que ela está atrelada a esse propósito maior? Essa é a questão. Você tem conseguido identificar isso? Esse é o desafio de Esther. Nem sempre é fácil identificar o propósito no interior do seu sofrimento. Nem sempre é fácil. Mas sempre existe. Sempre existe um propósito. Para todas as coisas, Deus tem um propósito.
E ele trabalha o nosso coração, no interior da situação. Vamos pegar Jó, por exemplo, né? José também, a gente por exemplos aí que fica muito evidente tudo isso. Mas é isso, o 3 vai falar dessa conexão com propósitos. 3.1. 3.1. É isso? É isso. Tá, então vamos lá. Eu vou ler o seguinte trecho, aqui perto do começo mesmo, no começo, né? No fim trágico de Amã, assistimos o Senhor demonstrando a completa e perfeita proteção por parte dele ao seu povo. Aprendemos que, enquanto caminhamos na justiça de Deus, nenhuma arma que vem contra nós prosperará. E a gente pode colocar assim, de acordo com o que eu falei agora há pouco. Quando se tem convicção de que a vida, que a sua vida é orientada por um propósito maior, quando você tem essa convicção, aí sim, as adversidades que vêm, elas são suportáveis. Você consegue suportar à medida que você fortalece essa convicção, certo? E eu falei de Jó, por exemplo, né? Jó ele tinha muito isso forte, e a gente vê então duas coisas pelo menos como efeitos, dois efeitos pelo menos de todo esse sofrimento que Jó passou. Primeiro, a sua fé foi testada, provada, certo? E segundo, tudo isso ocasionou para ele uma intimidade com Deus. Porque ao fim da história, Jó falou: Antes eu só tinha ouvido falar de você, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, se referindo à manifestação poderosa, sobrenatural de Deus. Deus se manifestou num redemoinho, foi uma coisa grandiosa no final da história. Então houve uma intimidade com Deus. Tudo isso teve esse propósito desde o início, né? Não só provar a fé, mas também aprofundar a intimidade com Deus. E também Deus depois restituiu tudo em dobro a Jó. A gente conhece a história. Bom, então vou partir para o 3.2. As promessas de Deus nunca falham. Né? Aí um trecho aqui fala o seguinte: parecia que Deus havia se esquecido das promessas feitas a Abraão de fazer esse povo uma grande nação. Esse trecho se refere àquele momento da história de Esther, quando a lei de genocídio é decretada, né, para matar então todos os judeus nas províncias ali. Então parecia que os judeus ali iam assumir. De repente era isso, mas no olhar convencional, na lógica convencional, na compreensão natural, parece que era algo que feria a promessa de Deus. E muitas vezes nós vamos nos desanimar, às vezes pode acontecer, aliás, não é muitas vezes, mas pode acontecer de desanimarmos das promessas de Deus. Mas aqui, irmãos, uma coisa que eu quero pontuar é justamente isso. É decisivo nos fortalecermos pela fé em Deus do prometido. Daquilo que é prometido. Vou falar de novo. É decisivo nos fortalecermos pela fé em Deus do prometido. Vamos nos fortalecer daquilo que nos é prometido através da fé em Deus. E aí eu vou dar um exemplo. E aí esse nos fortalecer, nós temos o que significa esse nos fortalecer do prometido? Deus nos promete algo. E sobretudo a salvação em Cristo, a esperança, a vida eterna em Cristo. E é necessário, acima de tudo, nos fortalecer disso. Nos envolver com aquilo que nos é prometido. Ter visão para isso, colocar isso diante dos nossos olhos. Dos olhos do nosso entendimento, não dos olhos físicos. Mas diante da sua visão, isso tem que ficar forte, nítido. Porque aí você fica mais forte na promessa de Deus. Eu vou dar um exemplo, então, bem pontual. Em Gênesis 15, no versículo 1 ao 6. Né? Abraão ele já tinha passado por diversas experiências com Deus, vitórias em batalhas. E aí fala assim, depois dessas coisas, depois dessas vitórias, veio a palavra do Senhor a Abrão, que ainda era Abrão, não era Abraão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu nele, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça.
Então a gente vê que Deus está fazendo o que ali? Fortalecendo Abrão na promessa, envolvendo Abrão na promessa, fazendo ele visualizar. Olha para o céu, olha para o céu e conta as estrelas. Então, à medida que nós colocamos diante da nossa vista, pelos olhos do entendimento, aquilo que nos é prometido, somos fortalecidos na promessa de Deus. E isso é decisivo para a nossa jornada enquanto cristão. Amém? Então essa é a lição aí desse ponto, desse tópico. E então acho que eu vou partir agora para o tópico 3.3. É isso mesmo. 3.3. 3.3. Aqui, o Senhor cuida do seu povo. Eu vou ler o comentário da revista do professor. A esperança do homem deve estar em Deus, pois somente Ele é competente para nos proteger. Então, à medida que nós também nos fortalecemos, sobretudo na esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós também fortalecemos o sentimento e o entendimento de que Deus nos garante também as demais coisas aqui embaixo. Porque quando você se fortalece nessa esperança, você está dizendo, a minha alma, ela está nas mãos do Senhor de tal maneira que nem a morte vai me segurar. Eu sou de Deus até o fim. E Deus, até depois do fim, até depois da morte, Ele vai me trazer para Ele. É isso que você está fazendo. É isso que a sua alma declara quando você está exercitando a sua alegria da salvação. E se você está fazendo isso, se você tem essa relação com o bem futuro, você também está dizendo, por conseguinte, que você tem aquilo que é terreno. Porque você está falando assim, eu tenho plena convicção de que o bem celestial, Cristo e a eternidade está garantido. Então, o que é menor também está garantido a você. Se Deus nos deu a Jesus Cristo, quanto mais as outras coisas. Então, essa é a lição do 3.3 que eu quero destacar aqui através do comentário da revista do professor, tá? Até fazendo aí uma relação com o subtópico anterior, da esperança, do fortalecimento, né, da esperança, do prometido, de se fortalecer com aquilo que nos é prometido. Então, eu vou ler a conclusão, tá bom, irmãos? O livro de Esther ilustra a providência divina a favor do seu povo. Podemos perceber que Esther colocou sua confiança em Deus, tornando-se dependente dele em tudo. Que possamos seguir as orientações de Deus, para que também possamos ter a vitória que o Senhor quer tanto nos dar. Amém? Então, eu sou grato a Deus mais uma vez, aos pastores, pastor Caires, superintendência da Escola Bíblica Dominical, pastor Cláudio, e a todos os envolvidos pela oportunidade. Até a próxima. Em nome de Jesus, irmãos. Fica com Deus.